Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai resolver uma questão do Rodov e que utiliza uma técnica um pouco desconhecida, né? Que é o princípio de Fermat para resolver uma questão de cinemática, tá? Então vamos lá resolver para vocês aprenderem e conseguirem utilizar possivelmente na hora da prova do ITA. Vamos lá. A questão é o seguinte: você tem uma rodovia aqui, indicada por esse segmento AD, e você tem um ponto no campo B. O carro na rodovia, ele anda com uma certa velocidade constante e no campo ele consegue andar com uma velocidade máxima menor pelo fator n, certo? Então, a velocidade no campo é n vezes menor do que a velocidade aqui na rodovia. E o que a gente quer é qual que deve ser o ponto C aqui, sobre o qual ele deve parar de andar na rodovia e começar a andar no campo para chegar no ponto D, de forma a minimizar o tempo que ele percorre, né? Ou seja, a gente quer o ponto aqui, tal que esse trajeto aqui dê o tempo mínimo do caminho. Então, como é que a gente vai resolver, né? A gente pode imaginar isso aqui com uma situação física análoga, em que um raio de luz sai de um meio que ele tem uma dada velocidade e ele vai para um outro meio que ele tem uma outra velocidade, certo? E, nesse caso, a gente pode pensar como sendo um dióptro plano. A gente tem um dióptro plano aqui. Aí aqui ele tem uma velocidade V1, nesse meio tem uma velocidade V1 e aqui tem uma velocidade V2, onde V2 é menor que V1. E aqui que ele faz, né? O raio, quando ele vem desse caminho aqui, ó, bem próximo, e ele vem para esse meio, ele obedece uma lei famosa, né? Que é a lei de Snell. E a gente pode fazer essa analogia dessa situação com essa, porque além de obedecer a lei de Snell, né? E ele obedece o princípio de Fermat. E o princípio de Fermat diz que nessa vizinhança aqui, ele vai percorrer o trajeto para minimizar o tempo de percurso. Ou seja, como a gente quer minimizar o tempo de percurso nesse caso aqui, a gente pode fazer uma analogia com uma situação ótica e com isso concluir onde que fica esse ponto C, né? Sabendo que essa distância aqui, né, essa distância perpendicular do ponto B a essa reta, segmento de reta D é L. Então, a gente vai usar justamente isso. Então, nessa situação, a gente teria um raio que parte desse meio aqui, vindo aqui, e depois ele entra aqui dentro, né? Então, a gente vai usar aqui a lei de Snell. A gente vai chamar esse ângulo aqui de θ, né? O ângulo com a normal aqui. E a gente sabe que pela lei de Snell, a gente tem que... Esse V2 aqui, ele vai ter um índice de refração correspondente, tá? Que eu vou chamar de N2 aqui. E aqui vai ter um índice de refração correspondente também, N1. Então, a gente sabe que N1 vezes o seno desse ângulo aqui, que é 90 graus, ou seja, 1, tem que ser igual ao N2 vezes o seno de θ. Trazendo esse contexto aqui para velocidades, né, a gente sabe que a definição do índice de refração é: o índice de refração é C sobre V, né? Então, nesse caso aqui em particular, a gente vai ter que C sobre V1 vai ser igual a C sobre V2 vezes o seno de θ. Pode cortar esse C, então a gente tem que o seno do θ é o V2 sobre o V1. Ou seja, o que a gente quis dizer aqui é que a velocidade no campo é eta vezes, né, eta é esse símbolo aqui que parece um N, menor do que a velocidade na rodovia, beleza? Então a gente tem isso aqui. Agora, transpondo para aquele problema lá, né? Então, a gente tem a rodovia, aqui 90 graus e aqui é o nosso θ, né? Pelo paralelismo, aqui também vale θ e aqui vale L. Então, o que a gente quer é a distância ao ponto D. Ou seja, a gente quer essa distância aqui. Então, a gente pode dizer, pela trigonometria aqui, que essa distância que eu vou chamar de D, certo? D vai ser L tangente de θ. E a tangente de θ a gente já sabe quanto que é, né? Porque a gente tem o seno. Então, se o seno é 1 sobre n, a gente pode então agora fazer um triângulo, certo? E se a gente chamar esse ângulo aqui de θ, a gente pode dizer que aqui é 1 e aqui é eta. E agora por Pitágoras, né? Esse outro cateto aqui vai ser eta ao quadrado menos 1. E a tangente do θ vai ser 1 sobre raiz de eta ao quadrado menos 1, né? Ou seja, o D
vai ser L vezes a tangente de θ, que é 1 sobre a raiz de eta ao quadrado menos 1. E essa aqui, então, é a resposta do nosso problema, beleza? A distância é L sobre raiz de eta ao quadrado menos 1. Só um adendo, a gente pode resolver essa questão utilizando o cálculo também. E qual que seria mais ou menos o procedimento, né? A gente vai primeiro fixar essa distância AD aqui, certo? Vocês vão ver depois por que a gente está fazendo isso. Mas fixa e diz que ele vai sair aqui de uma certa distância AD e a gente quer encontrar esse ponto C aqui, certo? Então, se a gente chamar AD de um Dzão, né, por exemplo, e a gente chamar aqui de X, então, primeira coisa, a gente pode utilizar o Pitágoras aqui, né? Então, essa hipotenusa aqui vai ser raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. E essa distância AC vai ser o nosso Dzão menos x. E a gente quer o x que vai minimizar o tempo do percurso. Então, a gente tem dois intervalos de tempo aqui. A gente tem um intervalo de tempo que ele sai do ponto A e vai para o ponto C, e depois o outro intervalo de tempo que ele sai do ponto C e vai para o ponto B. Então, o intervalo de tempo total vai ser o tempo que ele demora para percorrer isso aqui, que é a distância dividido pela velocidade, Dzão menos x dividido pela velocidade, vou chamar de V1, mais o tempo que ele percorre isso aqui, que vai ser também a distância, dividido pelo V2. Aí aqui a gente tem uma relação entre V1 e V2, né? Que V2 é V1 dividido por eta. Aí a gente pode substituir, sei lá, ou V2 ou V1, né? A gente isolando o V2 vai ficar 1 sobre V2, que multiplica d menos x sobre eta, mais raiz de x ao quadrado mais L ao quadrado. A gente tem então essa função aqui, que depende de x, né, que expressa justamente o tempo total. Então, como a gente quer o tempo mínimo, basta derivar essa expressão em função de x. Isso aqui é uma expressão simples de derivar. E essa outra parte aqui, é só vocês fazerem a regra da cadeia, né? Aí vai sair a raiz para baixo e depois vai ficar uma derivada de polinômio. É bem tranquilo, mas como a ideia mais diferente aqui é o princípio de Fermat, né? E a gente consegue resolver sem usar cálculo, a gente preferiu focar nela. Mas vocês conseguem resolver fazendo desse jeito aqui também. E como vocês podem ver, né, quando a gente deriva em relação a x, esse dzão aqui some. Então, independente do dzão aqui, desde que ele seja maior que x, esse x aqui vai ser sempre o mesmo, porque o d vai sumir da derivada, então o x vai ficar em função de eta e de L. E o resto não vai mais depender, né, porque a gente vai igualar a zero a derivada, então esse V2 vai sumir, e quando a gente derivar em relação a x, esse dzão vai sumir também. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que para pontos que estejam para lá do ponto C, a gente sempre vai ter esse mesmo x aqui, certo? Agora, se a gente estiver antes do ponto C, mais perto do D, aí a gente vai direto. Aí não faz sentido, né? A gente voltar para o ponto C para depois vir para o B. Aí o melhor é só vir direto. Então, a gente consegue... Por isso que a gente consegue usar um dzão e ele não vai influenciar tanto assim, né? Contanto que o ponto esteja depois do ponto C. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no conselho.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Comentem no vídeo, curtam, compartilhem com o pessoal e bora para a próxima. Valeu!